Desculpem atrapalhar, eu preciso que ele fale mais perto do microfone. Na cabine nós não estamos ouvindo. Eu sou como culinária brasileira. Sinto-me honrado por estar aqui. That's the limit of my Portuguese. Oh, so I have to put it here. Okay. Obrigado. So let me chat a little bit. I know that you've had some sessions already talking about. Oh, okay, yeah, okay. So I'll hold it. Yeah. Is that better? Perfect. Okay. Agora conseguimos ouvir. Agradeço por avisarem a ele do microfone. Ouvi dizer que vocês já tiveram algumas palestras falando sobre infraestrutura energética para resiliência, especialmente para as comunidades. Eu sei que nas últimas sessões nós tivemos muitas perguntas em relação a como financiar esses investimentos. E esse é um tópico muito importante. A natureza dos investimentos sempre é um grande problema. Financiamento é um grande problema, porque com o investimento de infraestrutura nós precisamos ter esse fluxo de caixa logo de início, e aí você recebe benefícios por um período muito longo de tempo. Isso significa que o financiamento é um grande obstáculo que nós devemos abordar. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Vamos ver se eu consigo passar meus slides aqui. Eu estou pressionando aqui o botão verde. Agora deu certo. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o meu tema da minha apresentação. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de inovações que eu vi ao investir em infraestrutura, tanto nos Estados Unidos, um pouco também no Brasil e na América Latina como um todo. Eu fico muito feliz também de receber as perguntas de vocês depois da palestra, especialmente sobre o contexto brasileiro. Eu não conheço muito bem o contexto brasileiro, mas eu posso traduzir as outras iniciativas que eu já vi na América Latina e nos Estados Unidos. Uma das coisas que nós precisamos entender em relação ao nosso contexto de hoje é que, se nós olharmos para 1999 até 2020, então um período de 30 anos, era um período muito diferente em termos de financiamento, e as avaliações realizadas em relação ao meio ambiente, capital natural, capital humano, nós tivemos uma grande mudança desde 2020. E essa mudança alterou a maneira com a qual o financiamento ocorre. É muito importante, quando nós pensamos no financiamento e nesses tipos de investimentos, que nós mantenhamos essa mudança em mente. Por exemplo, globalmente, entre 1990 e 2020, nós vimos significativas quedas em taxas de juros. De várias maneiras, se tornou mais fácil financiar projetos de longo prazo. Desde 2020, isso mudou. Isso significa que nós precisamos ter muito mais cuidado. Mas, ao mesmo tempo, tem muito mais capital disponível, capital financeiro. Existe um reconhecimento de que há uma escassez de recursos materiais, uma escassez de petróleo, de ecossistemas naturais, escassez de alimentos. E no passado, nós vimos que as avaliações de ativos relacionadas aos fluxos de caixa também cresciam bastante. Entre 1990 e 2015, mais ou menos, a proporção de valor dos ativos em relação ao PIB foi de 6,5 vezes para 10 vezes em 2020. Então,
quase um aumento de 50% no valor dos ativos em relação aos fluxos de caixa. E agora estamos começando a ver uma mudança nisso também. É importante manter isso em mente, que isso significa que quando nós tentamos financiar os tipos de investimentos que não se convertem facilmente em fluxo de caixa, nós precisamos ter muito cuidado. A outra tendência que nós visualizamos nos últimos 15 anos, aproximadamente, que é o interesse no que nós chamamos de investimento sustentável. Nós temos vários nomes para isso: investimento responsável, investimento em ESG, investimento em direção aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Esse tipo de investimento reconhece que existe uma necessidade de olharmos além do recurso financeiro do investimento apenas. Por exemplo, nós vemos comumente que um investidor diz: não só eu quero que esse projeto tenha um bom retorno financeiro, mas também quero saber que esse investimento está agregando valor às partes interessadas. Se ele estiver agregando valor, eu posso ter certeza de que nós vamos ter uma licença para operar, de que os clientes, os consumidores estão se beneficiando e vão ter um incentivo para pagar pelo serviço que estão recebendo. Então, nós vamos ter menos inadimplência. Precisa ser uma atividade em que os funcionários se beneficiem também. Por exemplo, uma atividade na qual os funcionários desenvolvem as suas carreiras. Existe, na realidade, uma escassez de pessoas jovens habilitadas. Muitos empregadores no mundo falam sobre essa escassez. É muito mais fácil para uma empresa atrair pessoas jovens e habilitadas se for uma empresa que é conhecida por ser sustentável. Essa é uma tendência bem documentada. Esses funcionários vão ficar na empresa por mais tempo, vamos ter menos rotatividade, os cursos de treinamento vão ser menores. Então, temos que prestar atenção à governança corporativa, por exemplo. Empresas que trazem uma diversidade de visões na alta gestão, no conselho, na gestão sênior. Isso significa ter mulheres nessa alta gestão, ter mulheres nesse conselho, ter acesso a pontos de vista que vão permitir que a empresa opere em diferentes mercados. Isso é uma fonte de resiliência para as empresas. Em um período em que nós temos uma incerteza maior, eu sei que ontem o Walter mostrou para vocês alguns dos impactos da mudança climática no Uruguai, por exemplo. Nós temos uma maior variabilidade no número de chuvas e na temperatura. Isso significa que a configuração institucional precisa mudar e precisa ser resiliente. Nessa situação, você sempre está melhor preparado se você tiver uma diversidade de abordagens. Essa daqui é uma citação muito importante em relação a essa ideia. Os Estados Unidos, o Brasil, de certa forma, estão com a economia descentralizada. Dentro de uma economia descentralizada, uma das virtudes é que a tomada de decisão é espalhada em diferentes tipos de representantes. No Brasil, nós temos muitos estados, muitas províncias, como nós falamos nos Estados Unidos. O Brasil tem diferentes ecossistemas. E o que é apropriado para a Amazônia não é o que é apropriado para São Paulo e assim por diante. Essa é uma virtude de ter essa abordagem descentralizada. Porém, se essa virtude de uma economia descentralizada
espalhar a tomada de decisões entre vários tipos de diferentes de pessoas, essa virtude se torna inútil. Se as pessoas no poder todas forem iguais, ou elas se tornam iguais através da imitação. Isso é muito comum. As pessoas dizem: aquela empresa tal é poderosa, rica, é um grande conglomerado. E como que essa empresa se tornou um grande conglomerado? Porque eles prestaram atenção apenas no lucro. Pagaram os menores salários, cobraram os preços mais altos, negociaram as precificações mais benéficas para eles entre os seus fornecedores. Se você não quiser pensar dessa forma, tudo bem, é até melhor, mas existe uma pressão para imitar esse tipo de comportamento. Essa é uma abordagem um pouco falsa, porque o meio ambiente muda o tempo inteiro. E em um mundo no qual as pessoas jovens não se sentem tão motivadas a trabalhar com esses grandes conglomerados, ou no mundo em que as taxas de juros são muito altas e você precisa encontrar uma nova forma de financiamento, ou um mundo onde você encontra problemas com financiamento na sua empresa, se as comunidades nas quais você opera estão recebendo um valor a partir do seu trabalho, elas vão trabalhar com você. E isso se trata, isso é a verdade quando nós falamos sobre acesso à energia em comunidades de baixa renda em particular. Se você tem um serviço que gere valor para essas pessoas, eles vão fazer acontecer. É interessante para eles fazer com que aquilo dê certo. Se eu tivesse que resumir a minha apresentação de hoje em um slide, esse daqui seria o slide. Pode parecer um pouco distante dos detalhes que nós vamos mencionar daqui a pouco, mas acho que essa é a parte importante. Nós queremos essa variedade. Tenho certeza que vocês ouviram falar que os fluxos de financiamento climáticos que estão sendo vistos no mundo hoje em dia são muito baixos quando comparamos com as necessidades. Com base na avaliação da ONU em relação ao que é necessário para adaptação e financiamento de adaptação, especialmente nos países mais vulneráveis, que são mercados emergentes e países em desenvolvimento, com base na avaliação dessa necessidade, os fluxos que nós vemos são muito pequenos. E eles não tendem a aumentar em breve. Esses são fluxos oficiais, fluxos que vão de governo para governo, por exemplo. Ou então entre os bancos de desenvolvimento multilateral ou bilateral, que eles consideram financiamento climático. Mas estamos em cerca de 100 bilhões por ano. O que nós precisamos, na realidade, está na ordem de trilhões. Uma coisa importante de ser compreendida é que os fluxos privados são muito maiores, mas não são rastreados. É claro que os fluxos privados, que é o que nós chamamos de investimento direto estrangeiro, que é no que a Enel está envolvida, os fluxos privados são muito grandes. Então, nós trabalhamos com remessas recebidas por brasileiros, trabalhadores brasileiros morando nos Estados Unidos. E eles estão mandando de volta uma grande fatia do que recebem. Então, há fluxos muito intensos sendo enviados para os países em desenvolvimento, mas isso não é muito bem monitorado. Então vamos falar um pouquinho sobre o desafio do financiamento sábio. Vamos dizer que você tem uma atividade econômica que você quer levar adiante, por exemplo, uma infraestrutura costeira. Digamos que você quer investir num projeto de restauração de um manguezal. Você vai ter grandes benefícios para o sequestro de carbono, para a proteção da costa, mas é muito difícil financiar esse tipo de projeto. E por quê? Aqui
eu coloquei uma matriz 2x2, porque há dois tipos de coisa que financiamos, ou ativos ou pessoas. Financiar ativos tende a ser relativamente mais fácil, porque há algo físico ali. E a pessoa que está dando o empréstimo, o financiador, sabe que o dinheiro está sendo utilizado para comprar um ativo físico. Então, dá conforto a esse financiador de que há um valor ali. Se por alguma razão, por causa de falência ou falta de liquidez, vai haver então um ativo. No mundo ideal, esse ativo vai ter um valor que é comumente reconhecido. Então, no alto à esquerda dessa matriz 2x2, eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma estrada com pedágio, ou então um projeto de geração solar comunitário. São projetos que estão sendo financiados e os valores desses projetos são amplamente aceitos. Então, essa estrada é usada por muitas pessoas, todo mundo paga um pouquinho para usar. Eu não tenho que me preocupar sobre alguns usos concentrados, uns poucos usos. Por outro lado, há negócios em que temos que financiar as pessoas. Por exemplo, desenvolvimento de software é um exemplo desse tipo de negócio. A gente tem que financiar as pessoas. Mas o valor de mercado é relativamente aceito amplamente. É mais fácil agora você ter um ativo, porque você tem um software, mas é muito mais difícil avaliar se esse ativo é de fato útil. É muito fácil para um software perder o valor, porque alguém pode escrever, codificar um software melhor, né? E se eu quiser saber se é valioso ou não, eu tenho que testar, eu tenho que observar a programação, isso leva tempo. Então, o processo de verificação leva tempo e consome dinheiro. Mas são relativamente fáceis. Mas os tipos de projeto que queremos de fato financiar são coisas como infraestrutura de irrigação, proteção litorânea, a bioeconomia da Amazônia. São iniciativas enormes no Brasil e na América Latina. E a gente está falando não somente de pessoas, às vezes, mas também falando sobre coisas em que o valor é relativamente incerto. E por que isso? Por exemplo, infraestrutura de irrigação, normalmente é muito claro quem se beneficia. Alguns agricultores que vão ter resiliência contra as secas ou contra as enchentes nas proteções costeiras. E talvez haja uma renda informal e baixa. Então, você pode querer pagar por esses ativos, mas é mais difícil você colocar um valor em reais ou em dólares aqui. Esse aqui é o trabalho mais difícil que precisa acontecer. Quando você pensa em tentar financiar projetos de infraestrutura comunitárias, você tem que pensar como é que eu obtenho essa infraestrutura energética para ser utilizada por comunidades de baixa renda, de tal maneira que eles possam gerar renda a partir daí. Então você pode dizer, aqui temos um segmento da população, eles não têm fácil acesso à eletricidade, então eu vou inventar uma rede solar distribuída e vou prover eletricidade. Mas eles vão ter que pagar por essa eletricidade. E eles não vão querer usar a eletricidade e pagar, a menos que eles possam utilizar essa eletricidade para gerar uma renda formal que eles vão usar para pagar a conta. E a análise de custo-benefício para a eletricidade, para a água, normalmente é o que a gente chama algo óbvio. Qualquer investimento em acesso à energia, em provisão de água, água limpa, normalmente a gente tem que pagar 10 vezes para aquele investimento. Vou dar um exemplo. Eu fui criado na Zâmbia e na África subsaariana, no Zimbábue, e temos áreas urbanas em que seria comum para uma mulher
gastar 1/3 do seu dia para andar até um local para pegar água limpa. Talvez de um caminhão, de um poço. Mas se você pensar, puxa, é uma pessoa que está gastando 1/3 do seu tempo para obter água potável. Então significa que se você está avaliando aquele tempo em dólares, é 30% da sua renda. Você pode ser muito pobre, mas gostaria de pagar, mesmo assim, 30% da sua renda para ter água limpa. Então, a análise custo-benefício é óbvia, mas a gente precisa fazer o trabalho duro de traduzir a eletricidade e água na moeda em que o financiamento é feito. Então, não somente a gente tem que converter em dinheiro, mas às vezes, se o financiamento está vindo em moedas estrangeiras, a gente tem que pensar sobre isso. Isso não é uma questão tão grande no Brasil, talvez somente na década de 1980, mas a estabilidade agora da taxa de câmbio já não é uma questão assim tão importante. Outra coisa para a gente manter em mente é que quando você tem uma ideia de negócios, uma coisa é você financiar um projeto piloto ou uma pequena ideia em pequena escala, mas se for bem sucedida, para aumentar a escala, para chegar a muitas comunidades, há tempo envolvido nisso, né? Então é algo que é chamado de o vale da morte dos empreendimentos. Quando você pensa no financiamento de equity, por exemplo, New Ventures, novos empreendimentos, pode ter um obstáculo para financiamento. E o maior é a assimetria de informação, porque é muito difícil você saber de fora que empreendedor tem uma boa ideia e também qual empreendedor vai trabalhar duro e fazer as mudanças necessárias para que algo seja bem sucedido. E tem uma terceira parte que é menos difícil, saber se o empreendedor é fraudulento ou não. É fácil de você identificar isso. É mais difícil saber se tem uma ideia boa ali, se eles vão ser capazes de ser bem-sucedidos. Então, essa assimetria de informação é um problema. E, normalmente, organizações como bancos não estão equipadas para endereçar esse problema. Então, alguém mais tem que fazer isso. Então, os fundos de venture capital podem fazer isso, mas, normalmente, eles estão buscando ideias que vão ter um retorno de 10 vezes. Eles chamam um retorno 10x, de 10 vezes. Então, é difícil você achar esse tipo de ideia que... porque quando eles encontram 10 ideias, uma vai ter uma ideia de que vai ter um retorno de 10 vezes e outras vão à falência. Mas eles acabam, na média, eles são bem-sucedidos. Mas se você está pensando nessas ideias, você pode encontrar ideias que não são tão sexys, que não vão valer 10 vezes, mas têm muitos benefícios para a sociedade. Então você pode pensar como um capitalista de risco, mas você vai ter que se ajustar aqui. E com frequência os governos e as agências multilaterais e a comunidade, você pode obter ajuda deles, mas você vai precisar juntar muita gente. Então, parte do desafio do financiamento é juntar as pessoas. Juntar todo mundo que você precisa. Com frequência as pessoas pensam, eu preciso de financiamento para um projeto. O que eu faço? Eu tenho que ir para alguém que entenda de dinheiro. Mas não é assim. Há dezenas de tipos de dinheiro. Tem dinheiro que está ali para financiar o mercado em 10 anos, 2 anos, 5 anos. Tem dinheiro que quer juros, outros querem patrimônio. Tem dinheiro que está
no meio termo, você quer uma parte em juros e outras em patrimônio. Você tem que entender isso, você tem que juntar essas pessoas e, com frequência, os empreendimentos que você está tentando financiar não vão saber quais são as faixas de soluções que eles podem ter, os diversos tipos de soluções. Então, aqui é uma visão geral das ideias de você obter capital. Nós temos esse financiamento do seu balanço e temos o outro que é de redução de risco. Aqui no financiamento de balanço você pode então conseguir patrimônio e conseguir crédito, e aí você às vezes pode ter receitas de compras adiantadas para pagamentos de serviços ou para infraestrutura. Você pode ter vendas de créditos de carbono. O Brasil tem um ecossistema bem grande e ativo de desenvolvedores de crédito de carbono, e pode ser uma fonte importante para muitos projetos. E, é claro, você tem doações do Estado e também de agências estrangeiras. Mas a redução de risco também é interessante. Pode haver maneiras, e alguns dos exemplos que eu vou mostrar, você vai saber que se você tiver, por exemplo, um acordo de compra de energia com um bom crédito, se torna muito fácil de financiar qualquer tipo de energia renovável e suas infraestruturas. Então, não importa se a comunidade em si não tem uma boa habilidade para pagar. Se há um mandato de uma energia do Estado para prover aquela energia, aquele serviço. Então, estamos observando esse caso, por exemplo, da Namíbia, onde o governo tem uma empresa de distribuição elétrica com o mandato de dar acesso à energia em regiões remotas. Nesse contexto, essa empresa de energia vai, então, assinar esse acordo de compra de energia, um PPA, para ter essa capacidade de financiamento. Nós temos seguros, hedges, garantias. São outras maneiras de fazer isso. Vamos observar alguns exemplos aqui. Alguns anos atrás, juntamente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, na Columbia Climate School, a gente estudou alguns exemplos de financiamento desses tipos de projeto. Há 2 estudos de caso que são muito importantes para essa comunidade. O que ficou claro sobre esses estudos de caso é que, às vezes, você tem que fazer uma curadoria do capital concessionário e o capital de índice de mercado. O concessionário seria filantrópico, com investimentos de longo prazo, com juros menores, às vezes alguma doação envolvida, com um foco em desenvolvimento. E o capital do índice de mercado, market rate, é o que você usa para ter o melhor risco ajustado de retorno. Então, você tem um crédito listado e um patrimônio listado e assim por diante. Vamos observar alguns exemplos. E um dos exemplos interessantes é que a gente fala de uma instalação de energia sustentável que foi montada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para ajudar a financiar a energia geotérmica em pequenas ilhas do Caribe. Então, se você pensar sobre pequenas ilhas no Caribe, eles têm um grande problema com descarbonização, porque eles não têm muita terra, é muito caro instalar energia solar, porque o custo subjacente da energia solar é o terreno. Então, ter terreno é difícil. O vento também é difícil, porque, mais uma vez, eles não têm muita terra e
tem muitos turistas e o vento offshore também é muito caro. Então, esse financiamento geotérmico fazia sentido para você financiar uma fonte de energia renovável. Mas é um pouco como você perfurar para obter petróleo, porque nesse aspecto você tem que ter uma perfuração exploratória antes, e isso é caro. Então você pode fazer essa perfuração exploratória em 20 locais antes de você encontrar o local exato que tenha o suficiente em termos energéticos, não seja muito caro para você perfurar em termos da rocha, e a temperatura tem que ser alta o suficiente, de tal maneira que o gradiente entre essa temperatura e a temperatura da superfície seja alta o suficiente para você extrair aquele calor geotérmico. Então você tem que explorar isso tudo, e isso é caro. Então, nesse caso, o BID, junto com alguns fundos garantidos e também com alguns créditos de mercado, eles criaram essa estrutura em que, essencialmente, o capital concessionário ia prover o financiamento para essa perfuração exploratória. E se aquela perfuração fosse bem sucedida, então esses fundos iam se transformar em empréstimos à taxa de mercado. Porque se fosse bem sucedido, a gente saberia que haveria dinheiro suficiente para pagar esse empréstimo. Mas se não fosse bem sucedido, ia se tornar então uma doação, porque são ilhas do Caribe que enfrentam problemas de crédito. Então, claro, você pode encontrar esse capital concessionário, mas o que é chave é juntar tudo. Não vai funcionar se você disser simplesmente: bom, vamos pagar a alguém uma doação para buscar o local. Então você busca o local, você não vai ter esse incentivo futuro para fazer funcionar. Então precisa ser bem pensado. Outro exemplo que é muito comum, é uma estrutura comum que agora o BID e outras agências multilaterais usam, é a estrutura AB. Em geral, com qualquer tipo de projetos de infraestrutura de energia renovável, os riscos do projeto são muito mais altos nos estágios de pré-construção e construção do que depois do comissionamento. Então, uma vez que você tenha a usina operando, os riscos são muito mais baixos e você vai ser capaz de obter financiamento com juros mais baixos, quando você já tem um projeto operando. Mas antes de operar, quando está na fase de construção, isso pode levar 1 ano, 18 meses, 2 anos, dependendo das licenças. Então, nessa fase, você não vai obter nenhum tipo de financiamento com taxas de juros de mercado interessantes. Então, não vai fazer sentido para você ter o mesmo tipo de financiamento para ambas as fases. Você normalmente tem o financiamento da construção, e para esse financiamento de construção, se você está servindo comunidades de baixa renda, você pode encontrar um financiamento concessionário, mas vai ser de curto prazo e vai estar ligado com esse comprometimento de obter esse comissionamento. E uma vez que esteja comissionado, você pode usar, então, os empréstimos da taxa de mercado para depois da construção. Esse era um exemplo de projeto de energia solar. Um recurso útil que vocês podem pesquisar é o rastreador de financiamento climático dos Estados Unidos. Eles tentaram fazer um site em que todas as transações com capital de concessionárias e também capital de mercado fossem demonstrados com um rastreador. Isso mostra que tipo de capital que foi fornecido, qual que é o projeto que eles tentaram financiar, qual é o prazo do projeto. Então é um banco de dados bem extenso e está sendo atualizado constantemente. Aqui eu tirei um print
da tela dos projetos de mitigação que estão sendo financiados. É difícil enxergar nessa distância que vocês estão, mas se vocês entrarem no site, vocês vão ver os principais projetos para mitigação que vêm de energia renovável. É um ativo que é muito fácil de ser financiado. E, por outro lado, os projetos de adaptação, que são os projetos de resiliência, tendem a ser mais difíceis de serem financiados. E existem algumas razões para isso. Nós podemos entrar em detalhes na parte das perguntas e respostas, se vocês preferirem. Os projetos de adaptação geralmente tratam de irrigação, saneamento, saúde e o aumento da capacidade adaptativa de comunidades de baixa renda. Esses tendem a ser os projetos que recebem menos financiamento, mais difíceis de serem financiamentos historicamente, mas esperamos que isso vá mudar. Como vocês sabem, é verdade que a vulnerabilidade de eventos relacionados ao clima basicamente fica com os países em desenvolvimento. Historicamente, a responsabilidade cumulativa pelas emissões de carbono quase todas estão sob os ombros do mundo desenvolvido. E existe essa injustiça na vulnerabilidade e na responsabilidade. Então, a adaptação é uma iniciativa de investimento muito importante nos países em desenvolvimento. E eu diria que ainda mais importante é a mitigação. Porque, de várias maneiras, é tarde demais para prevenir o tipo de desastre que é enfrentado pelo mundo desenvolvido. Por isso, é muito importante para aqueles países do mundo desenvolvido começarem a assumirem a responsabilidade de investir de acordo. Bom, o tempo diz aqui que eu tenho cerca de 5 minutos, mas eu vou passar com vocês por alguns exemplos. São exemplos um pouco mais fáceis. Eu acredito que vocês tenham algo similar. A energia solar comunitária é um modelo para fornecer energia renovável nos Estados Unidos, onde nós temos algumas casas compartilhando a energia renovável solar, geralmente em um modelo distribuído, talvez fora da rede ou na rede com o que nós chamamos de net metering, com a habilidade de tirar essa energia da rede e voltar à rede em algumas situações. E geralmente o que isso envolve é uma comunidade se unindo e fazendo o compromisso de comprar daquele provedor local. Provavelmente sendo proprietários da infraestrutura. Pode ser um custo-benefício muito positivo se você se preocupar com a inflação, que tem sido uma grande preocupação recentemente nos Estados Unidos. Mas esse tipo de projeto começou há cerca de 5 a 7 anos atrás, e nessa época muitos dos financiadores e usuários não pensavam na inflação. Mas por causa da inflação, a adoção a essa energia solar comunitária tem sido muito maior agora. Esse é um exemplo. Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada NRIL, que é um laboratório de energia renovável nacional, que ele modela como estruturar o capital de diferentes tipos de soluções energéticas. Tem vários estudos de caso, e esse é um estudo de caso de energia solar comunitária em Orlando. Esse projeto envolveu uma tarifa um pouco mais alta pela eletricidade, 18 centavos de dólar por quilowatt-hora, ao invés do preço do mercado, que é de 15 centavos por quilowatt-hora.
Mas os usuários concordaram com esse valor porque eles tinham um preço fixo por até 30 anos. E foi um bom negócio para eles. Mais recentemente, nós tínhamos uma participação mínima de 2 anos, uma taxa que eles tinham que pagar para ajudar a pagar pelo custo da infraestrutura. Eu acredito que o modelo está disponível aqui no site da NRIL. Tem uma gama de coisas que nós podemos fazer para beneficiar comunidades. Por exemplo, as comunidades de baixa renda têm algum tipo de subsídio nos Estados Unidos. Eu sei que aqui no Brasil vocês também têm esses programas de transferência de renda. E dependendo do estado, nos Estados Unidos, esse benefício pode vir em formato de empréstimos com baixos juros ou até mesmo empréstimos financiados pelo governo. O governo tem esses projetos de financiar eletricidade para as áreas rurais e fica mais barato para o governo financiar isso em vez de construir infraestrutura de rede. Geralmente nós temos pagamento através da conta de eletricidade, sei que vocês têm isso no Brasil também, e em vários países em desenvolvimento nós temos pré-pagamento ou pagamento em blocos. Então você usa o seu telefone e compra o seu telefone e usa por 1 mês e 2 e paga mais quando você precisar da energia, como se fosse um pacote de dados de um celular. Dessa forma, o governo fornece acesso para essas pessoas nas comunidades de baixa renda e também limita a chance de usuários de baixa renda ficarem inadimplentes como resultado dos seus pagamentos. Há algo também que nós chamamos de Lei de Reinvestimento Comunitário, que nos Estados Unidos afeta o setor bancário. Por causa de uma legislação anterior, a maior parte dos bancos tem a obrigação de fornecer acesso a financiamento para casas de baixa renda, infraestruturas de baixa renda. Os bancos estão muito dispostos a trabalhar com essas comunidades porque ajuda-os a entrar dentro dessa lei. Essencialmente, nós temos o regulador que cria uma obrigação para os bancos, mas não não especifica a maneira como os bancos devem se ater àquela obrigação. Então, eles utilizam formato que faz mais sentido dependendo da situação. Os títulos verdes são uma inovação que vocês provavelmente já viram. Essa é uma inovação de larguíssima escala. Não é necessariamente apropriada para as comunidades menores, infraestrutura de comunidades pequenas, exceto em situações em que nós temos questões de segurança envolvidas. Os títulos verdes, eles sofreram uma explosão desde 2020. Geralmente, quando a empresa ela emite títulos, tem muito poucas restrições em relação a como o uso deve ser realizado. Mas o título verde requer que o dinheiro que é levantado seja usado para atividades que se encaixem no que nós chamamos de estrutura de títulos verdes. E esse marco, ele delineia todas as atividades que têm um amplo benefício ambiental. Então, o emissor está restrito a usar esses títulos verdes para esse propósito. Geralmente existe um rastreamento do dinheiro recebido e dos gastos. Tem algo também que nós chamamos de segunda opinião. Essa segunda opinião ela é emitida por uma agência terceira. Pode ser, por exemplo, a Moody's. Tem um número enorme de empresas que fazem essa segunda opinião, dizendo que o uso do dinheiro está dentro dessa estrutura. Dependendo do tamanho, essa segunda opinião pode custar de
15 mil a 30 mil dólares. Mas vale a pena essa segunda opinião, é mais barata quando nós lidamos com títulos maiores, como títulos de 30 milhões. Eu vou passar alguns desses slides, mas o que acontece é que você tem um tipo de pool de projetos dentro de um marco de título verde. Então, é um pool seguro de projetos que podem entrar dentro dessas diretrizes do título verde. Esses projetos precisam todos respeitar algumas regras. Eles precisam levar a descarbonização, causar baixos impactos nas comunidades de baixa renda. Então, o título verde é emitido com base nesse pool de projetos. Esse modelo tem sido bastante utilizado. Esse projeto não é para um pool de projetos, e sim para um único emissor. Uma maneira fácil de entender como esses títulos são emitidos é olhar a segunda opinião, ela é pública, e também analisar esse marco que é publicado online para poder entender como que nós podemos adaptar estruturalmente esse marco para seu próprio projeto. Nós temos o título ligado à sustentabilidade também, ele não restringe o uso do dinheiro alocado. Existem várias questões de soberania. Nós estamos em uma situação em que aqui nós temos um exemplo, por exemplo, de uma emissão de dívida soberana do Uruguai. O Walter também esteve envolvido com esse projeto. O Uruguai tem energia renovável de 95% a 98% na sua matriz energética. Então, não havia muitos investimentos verdes que o Uruguai poderia fazer. Ele poderia emitir um título verde para que esse dinheiro pudesse ser investido na infraestrutura, mas eles já tinham 95% de infraestrutura verde na sua matriz energética. E assim substituíram pelos títulos vinculados à sustentabilidade, os Sustainability Linked Bonds, os SLBs. Eles se comprometeram a alcançar 2 objetivos de sustentabilidade. E se eles ultrapassassem essas metas, a taxa de juros para ele diminuiria. Esse é um título muito interessante, ele é estruturado de maneira que, se a pessoa não conseguir chegar às 2 metas, o juros aumenta. Se eles conseguirem chegar às 2 metas com as quais se comprometeram, os juros diminuem. Se eles descarbonizarem mais, aumentarem o número da cobertura de árvores nativas, esses juros caem. E esse é um incentivo para o governo e para várias indústrias que trabalham para alcançar essas metas. Então, temos alguns detalhes aqui, eu vou passar por causa do tempo. Eu gostaria de falar com vocês, nós estamos aqui quase com o tempo acabando, eu gostaria de falar mais 2 questões. Uma inovação dos Estados Unidos chamada de Instituição Financeira de Desenvolvimento Comunitário, a CDFI. Eu não vi essa iniciativa em outros países ainda. Essa CDFI surge de um problema específico. As comunidades têm acesso a capital de baixo custo porque os bancos podem facilmente gerar crédito. Porém, eles enfrentam um problema de ter que fazer a due diligence sobre os empréstimos. E quando tem muitas instituições emprestando dinheiro e cada indivíduo está pegando emprestado um valor pequeno, não vale a pena para o banco avaliar cada um desses empréstimos. Porque se nós pensarmos em um empréstimo pequeno de 10 mil dólares, por exemplo, se ele paga 10% de juros por 3 anos, vai gerar 3 mil dólares em juros.
durante o período do empréstimo. Para alguém que lida com empréstimos no banco, não vale a pena passar tanto tempo avaliando se esse crédito vai ser bom ou não. Porque se o empréstimo for bem sucedido, ele vai ganhar 3 mil dólares. Se não for bem sucedido, ele vai perder 10 mil dólares. Então, o banco só ganha 3 mil dólares. Se for cometer algum erro, se existir algum problema com aquele empréstimo, ele perde 10 mil dólares. Então, não é um valor tão grande. Tipicamente, então, eles precisam fazer parcerias com outras instituições, e as instituições financeiras de desenvolvimento comunitário são localizadas em uma comunidade local. Elas podem ser associadas com uma organização religiosa, como uma igreja, por exemplo, podem ser associadas com um comércio específico, por exemplo, caminhões ou caminhoneiros. Então, tem muitas informações que você pode ter sobre os possíveis, as possíveis pessoas que pedem esse empréstimo, os possíveis mutuários. E nós temos nos Estados Unidos empresas que trabalham assim, em parceria com bancos, fornecendo capital de baixo custo. Eles trabalham para encontrar essas pequenas empresas que são tomadoras de empréstimo. Eles têm informações sobre o histórico de pagamento desses tomadores de empréstimos para poder analisar melhor os empréstimos que são feitos. E existem versões disso. Por exemplo, o BNDES tem um fundo de crédito para pequenas e médias empresas. Eles utilizam os dados de transação dessas pequenas e médias empresas para poder entender a capacidade de empréstimo delas. Essas informações podem ser muito úteis depois de desastres naturais, por exemplo. Uma das coisas que precisamos entender é se você tem um desastre natural na área e ele afeta a economia dessa área, e você precisa saber quem ficou vulnerável, que casa foi destruída naquela comunidade, você quer enviar dinheiro para aquela pessoa, aquela família, você vai demorar 2 anos para entender quem é aquela pessoa e quanto que a família perdeu. Nesses 2 anos, essa economia vai se estagnar e vai entrar em colapso. Então, a prioridade é tentar fazer esse tipo de investimento rapidamente. Então, se você puder identificar as pequenas e médias empresas daquela área, não importa se aquela pequena ou média empresa foi atacada, afetada ou não, se os seus vizinhos foram afetados. Quando eles recebem financiamento, essas pequenas e médias empresas, elas não pegam esse dinheiro e mandam para as Ilhas Caimão ou para a Suíça, eles gastam o dinheiro na própria comunidade. Então, esse gasto provavelmente vai ajudar os seus vizinhos. Então, você não sabe quem naquela comunidade que foi afetado, mas você sabe que as pequenas e médias empresas daquela comunidade vão investir na própria comunidade. Então, esse é o exemplo do BNDES. Nós também temos esse fundo emergencial. Mas esse fundo emergencial, ele tenta estabelecer quem precisa do dinheiro. Isso é útil, mas pode levar muito tempo. E isso é um problema nessa situação. Então, eu acho que eu estou sem tempo agora. Eu vou pular esse slide. Eu vou pular para esse último exemplo. A gente fala de desembolso fixo, mas também é importante a gente pensar sobre o investimento em equity. Vocês já devem ter ouvido falar da AMAS, que é um fundo que trata de produtos
bioeconomia amazônica. Empresas grandes como a Natura, que está focada na bioeconomia da Amazônia, é um tipo que foca nisso, mas esse aqui é um capital de risco que é investido nessa região. É o tipo de investimento em que as comunidades vulneráveis ficam resilientes, com investimentos em energia, proteção do litoral, água. E aqui estamos aumentando o nível dos rendimentos, integrando a população na economia. É aqui que esse investimento de risco é tão importante. Eu vou parar por aqui. Eu sei que algumas pessoas podem ter perguntas, então vou pausar por aqui. E eu vou então usar o meu dispositivo de tradução simultânea. Eu tentei enganar que eu sabia um pouquinho de português, mas eu estava enganando vocês, essa que é a verdade.